Tamo de volta para mais um episódio na nossa série de partidas de treino. Esse é o episódio 2. Vamos procurar uma partida de 10 minutos, sem incremento no chess.com e ver o que a gente consegue aprender. Vou colocar para procurar agora. Ok, encontramos rapidinho uma partida contra um oponente de 1509 de rating, das Filipinas. Joga D4 e vamos responder com o cavalo para F6. É um lance meio flexível, ver o que ele vai fazer. Ok, C4, eu quero jogar C5 e ver se a gente consegue entrar numa linha que eu tenho interesse de aprender a jogar, que é o gambito Benko com B5, C toma B5 e A6. Vamos colocar essa linha em teste agora, porque nas outras vezes que eu tentei chegar nessa posição eu não consegui, porque o oponente desviou de alguma forma ou não avançou o peão aqui. Tem muita coisa que o branco pode fazer de diferente. Como nesse caso, né, para a gente poder ter jogado o gambito aqui, ele tinha que ter tomado esse peão, ele decidiu não tomar e defender. Então, vamos começar logo a pensar o que a gente deve fazer aqui. Uma ideia aqui seria tomar, só que eu ainda gostaria que talvez ele tomasse depois, apesar de eu achar isso improvável. Mas eu vou deixar essa situação como tá aqui e vou jogar pelo plano normal do gambito Benko, que é fazer o fianqueto do bispo escuro, seguir com roque, D6, esse cavalo D2 que ele fez aqui, acho que não é um lance muito assustador, né? Eu acho que faz sentido, ele tá tentando colocar o cavalo num lugar que não bloqueia esse bispo e também defende esse peão em C4, então vamos fazer o roque. O oponente segue com E4, que também é um lance muito normal. Vou jogar D6 para eu poder tomar se ele jogar E5. E aí seguir com o cavalo D7. Provavelmente esse bispo vai sair para B7 ou para A6. Talvez seja uma ideia interessante até, né? Tomar em C4 e bispo A6. Mas esse peão em C4 vai estar bem defendido. Ele joga com F4. Tá expandindo bastante esse centro aí, né? Mas ao mesmo tempo ele não tá se preocupando tanto com desenvolver. Eu vou desenvolver com bispo para G4 aqui, tentar trocar alguma peça, principalmente esse bispo claro, que é a peça que tem a menor chance de ter algum valor. Que ele ofereceu trocar, vamos trocar, é isso mesmo que eu queria. E aqui eu já começo a considerar táticas, né? Será que eu posso tomar em E4, cavalo toma E4 e recuperar minha peça com bispo B2? Ele poderia jogar bispo G7 intermédio, né? Cavalo E4, bispo G7. E aí tá atacando a minha torre. Eu poderia tomar em D2, mas primeiro ele toma em E7. Em F8. Então ok, acho que isso não funciona por enquanto. Vou seguir só desenvolvendo mesmo, reforçando esse quadrado e tirando minha última peça menor pro jogo. Vamos ver o que ele decide jogar a partir desse ponto. Ok, fiz o roque. Agora realmente a gente tem que começar a pensar aqui. Agora que tem uma torre em F1, talvez essa tática funcione. Cavalo toma E4, bispo toma G7, cavalo toma D2, recuperando minha peça e atacando a torre. Se ele tomar a minha torre, eu tomo a dele. Eu acho que nós saímos dessa operação igual, né? Cavalo toma E4, eu ganho peão. Bispo G7, eu perco uma peça por um peão, ganho a peça de volta, tô um peão a mais. Perco uma torre, ganho a torre, tô um peão a mais. Ele poderia voltar esse bispo pra H6. E aí eu teria que sair com esse cavalo de algum jeito, por exemplo, cavalo E3. O problema com isso tudo é que eu não quero perder esse bispo e deixar ele com o bispo escuro, né? Então isso tudo por um peão acho que não faz muito sentido, vou abandonar essa ideia. E6 é um lance que poderia abrir um pouco essa posição, só que ao mesmo tempo expõe muito o meu centro. Esse peão em D6 ficaria bastante fraco. Só que se não isso eu tô meio que sem ideias por contra-jogo aqui, né? Eu vou jogar a torre B8 porque a gente tem que jogar alguma coisa, não tem incremento. E o oponente já tá mantendo uma vantagem de tempo. E por mais que honestamente, eu acho que não tem muito prospecto essa torre na coluna B. Mas vamos tentar criar alguma atividade para ela. Agora que eu tomei em C4, eu tô vendo que eu poderia ter tomado em C4 antes. E esse cavalo tava um pouco sobrecarregado, ele teria que tomar com o peão e pelo menos abriria a coluna B. Mas ok, esse peão ainda tá um pouquinho frágil. Ele não pode avançar porque eu tô tomando em E5. Tomar em E4 agora não funciona. Poderia jogar 5, se tentar jogar 4. O cavalo para B6, tentando trocar com esse. Por enquanto eu vou jogar esse dama para C7, reforçar mais o meu controle desse quadrado e conectar as torres. Jogar um pouco mais rápido. E aí a gente tenta achar alguma coisa mais concreta. Talvez esse plano de A5 e A4
tentando criar um peão atrasado aqui, um ponto fraco aqui, faça sentido. Só preciso de uma peça que possa dar suporte. Ok, ele jogou torre para D1, defendendo esse ponto na posição dele, acho que faz bastante sentido mesmo. Ok, cavalo G4 para E3 é uma ideia. Por enquanto esse aqui tá defendendo. E6 agora, esse peão iria cair depois de ele trocar, então não dá certo. Cavalo para B6. Bom, cavalo para B6 parece um lance interessante. Libera a peça que estaria defendendo esse quadrado. Talvez cavalo G4 para E3 se torne uma ideia. Eu tô ameaçando tomar, que não sei se faz muita diferença. Ele poderia tomar com a dama, mas se abrisse essa coluna B já traria mais vida para minha torre. Ele poderia jogar cavalo A5 agora, tentar entrar nesse posto aqui, que é algo que eu tô acabando de ver e que seria bastante incomodante de fato. Bom, ele tomou. Eu acho que eu vou tomar com a dama aqui. Tentar ameaçar C4 com cheque e tomar em C3, em B3, apesar de que C4 cheque ele teria bispo D4, né? Mas a gente poderia misturar essas ideias, por exemplo, jogar cavalo G4 agora e aí ameaçar tanto o cavalo E3, enforcando essas três peças, quanto C4. E aí ele já não teria bispo E4, porque eu teria bispo toma E4, cavalo E4. Ou torre E4, mas no fim das contas, é aqui... será que eu tomo primeiro e cavalo G4 ou começo com cavalo G4? Eu acho que eu tomo primeiro e depois cavalo G4, porque aí eu tenho mais uma ameaça, né? Depois que ele recapturar, tô ameaçando tanto o peão, que agora as duas peças combinaram, quanto o cavalo E3, que enforcaria essas peças. Essa troca de cavalos aqui acabou sendo útil, porque do contrário ele ainda teria um cavalo em C5, perdão, um cavalo em C4 defendendo esse quadrado. Dama D4 defendendo o peão e o quadrado de E3 e atacando meu cavalo, né? Agora eu tô pensando em E4, mas ainda em C4, mas ainda bispo E4. Eu tenho que defender esse cavalo, que eu vou jogar H5 só para defender esse cavalo. Se ele jogar H3, eu volto o cavalo para H6 e tento esse cavalo F5. De alguma forma eu tenho que tentar trazer essa peça de volta para o jogo desse quadrado de H6. Vou jogar rápido, que é o que eu já tinha pensado. Esse peão por enquanto tá cravado, porque o bispo dele lá ficou indefeso quando ele jogou dama E4. E aí eu acho que dá pra seguir com cavalo F5, talvez trazer essa torre de volta pro jogo aqui com torre para D8. Essa torre aqui também poderia mudar de coluna, porque já tá... ok, e esse bispo aqui, hein? Vamos só garantir que não tem nenhuma tática. Ele poderia tomar F7, mas eu jogo torre e tomo F7, tá suficientemente defendido. Eu acho que tomar em F7, torre F7 e dama G6 não vai ser suficiente, né? Porque minha torre tá defendida, minhas duas peças aqui estão defendidas. Quando ele jogar torre G6 cheque, eu simplesmente volto meu bispo bloqueando. Dama G6 cheque. Então aqui, eu acho que a gente pode tomar essa peça e sobreviver. Ele toma F7, cheque. Eu poderia até tomar com cavalo, né? Outro lance que eu tô vendo aqui, dama G6, bispo G7, dama H5. E de fato ele ganha 2 peões nesse processo e meu rei fica bastante exposto, mas eu acho que pelo custo da peça a mais faz sentido. Na verdade, quando ele tomar em F7, cavalo toma F7, ele nem pode tomar em G6 porque libera a defesa da minha dama, algo que eu tô notando agora também. Então ele nem ganha esses 2 peões aqui pela peça a menos que ele tem agora. Mas mesmo assim, ele toma F7 eu acho que é o único lance que faz sentido. Cavalo toma F7, dama toma E7, pelo menos ele tem, né? Apesar de que dama toma E7 eu teria torre pra E8, raio-x no cavalo de E2. Como que ele defende esse cavalo em E2, né? A dama dele tá atacada. Ele não pode tomar em F8. Não pode tomar em F7. Não, talvez ele possa tomar em F7, né? Verdade. Porque minha torre em E8 tá em defesa. Mas aí a dama cai. Não pode tomar F7 com a dama, senão perde a dama. De fato, ele toma F7, cavalo F7. Ele não pode nem tomar em G6, nem tomar em E7. Os dois lances perdem taticamente. Quer dizer, dama G6 perde na hora, né? Não é nem taticamente, mas... dama E7 perde taticamente para torre 8, porque o cavalo em E2 está indefeso. Agora ele começou a pensar, o que é algo que você vai ver com muita frequência nessa faixa de rating, principalmente em 10 minutos sem incremento, que é o pessoal jogando muito rápido, aí pendura uma tática, pendura algum material e depois começa a pensar. Agora já é tarde, né? Tinha que ter pensado antes. Lógico que é importante jogar rápido para não perder no tempo, mas também não tão rápido assim. Que ele tomou F7 com a torre. É algo que eu não tinha previsto. Cavalo toma F7, dama G6 e bispo G7. O que eu não tô vendo? Cavalo toma F7.
E toma F7. Torre toma F7. Dama G6, torre G7. Eu não acho que eu tô perdendo nada aqui. Ainda tenho C4 cheque, não sei o que isso faz por enquanto. Se ele começar com E toma F7, eu acho que é pior. Traz minha torre para 7, mas dama G6 eu respondo com torre G7. Na verdade, de novo, ele não pode. Ok, começou com esse, acho que faz mais sentido. Mas agora bispo G7. Pode tomar em F7 com cheque, mas torre F7, minha dama tá defendida pelo peão e pela torre. Se tomar em H5 agora, eu simplesmente salvo meu cavalo, que tá no ar aqui. Talvez C4 cheque, rei H1 e C toma B3 seja até uma maneira de trazer minha torre pro jogo. Porque se AB3, dama B3, eu tô conseguindo acessar esses quadrados em volta da ala do rei pra dama ajudar a defender. E se ele não tomar, eu tenho B2 ameaçando B1 dama. De fato, eu não acho que esse ataque aqui seja muito promissor. Pode tomar minha dama, mas eu vou simplesmente trazer minha torre pro jogo. Se tomar em H5, eu posso tentar dama F6 para dama F2 cheque. Apesar de que a dama em H5 vai defender o cavalo, né? Eu não vou pensar demais, vou só trazer minha dama pra coluna F, para onde está acontecendo a atividade aqui. É bom que a dama ajuda a defender esses quadrados. E assim eu garanto que eu não vou levar mate de jeito nenhum, com minha dama ajudando a defender. O oponente está com menos de 1 minuto já. Eu acho que esse torre toma F7 foi um pouco impulsivo. Acho que a linha que a gente estava calculando lá era um pouco melhor. Mas ok, a gente ainda precisa converter. Eu posso ativar essa torre que não está fazendo nada aqui na coluna B, tanto trazendo ela para F8 quanto para B4. E nos dois quadrados a torre exerce um papel legal. A gente também tem uma ideia aqui que seria dama para F2, se rei H2, bispo... Ele já jogou rei H1 direto. Beleza, por enquanto eu não vejo o que eu consigo fazer com essa construção aqui. Eu vou simplesmente subir essa torre. E agora ela tá controlando bastante esses quadrados aqui. A torre tá bem mais ativa. Ele já não tinha cavalo F4, né? Mas a dama dele fica numa posição um pouco mais difícil de jogar, sem poder acessar nenhum quadrado ao longo da quarta. Que ele jogou rei H2 direto. Qual que é a maneira mais limpa de converter isso aqui? Poderia jogar dama... acho que dama E5 cheque é um pouco... Não é um lance que solta muitos fogos de artifício, mas força a troca das damas no final, onde eu tenho muito mais material. Então acho que é simples o bastante para jogar. O oponente tá com menos de 5 segundos agora também. E eu acho que o tempo dele vai acabar, mas de qualquer forma ele iria perder. Ele tá pedindo uma revanche, mas a gente não tem tempo para isso nesse momento, infelizmente. Acho que foi uma boa partida, tem bastante coisa que podia ter melhorado, principalmente nessa fase da abertura aqui. Eu tenho certeza que eu não joguei da melhor forma possível. De fato, eu não tô preparado bastante nessa linha. Se o oponente não capturar aqui e não entrar nesse gambito, eu não sei muito bem o que é que eu devia estar fazendo. Isso é algo que eu tenho que melhorar no meu repertório. Mas, a despeito disso, a gente conseguiu se virar, desenvolver as peças e sobreviver à abertura e chegar no final, tentar criar chances. E aqui ele acabou entregando totalmente a partida, né? Esse aqui foi outro lance que não fazia muito sentido, acho que era muito mais lógico tentar tomar aqui. Eu trouxe a partida para um tabuleiro de análise aqui, pra gente ter uma ideia de quais foram os nossos erros. Tá aqui o gráfico da avaliação das posições na partida ao longo do tempo. Nós jogamos relativamente bem ao longo desse meio jogo aqui, até o movimento onde ele jogou aquele E6, pendurou a vantagem e depois convertemos com base nessa vantagem. Então acho que foi uma partida relativamente limpa. A análise do Luchess está dando 91% de precisão contra 79%, com 2 erros para o nosso lado. Então vamos achar esses 2 erros e ver o que a gente podia ter melhorado. B5 ele é o gambito Benko, né? A linha aceita aqui seria tomar em B5, A6, tomar em A6, bispo toma A6 e você segue com G7, G6, bispo G7. Não dá pra falar muito sobre isso. Primeiro porque eu não estudei o suficiente pra estar mostrando pra vocês. E segundo porque isso merece um vídeo inteiro. É uma linha extremamente afiada, é uma maneira das pretas tentarem levar o jogo para uma posição mais tática contra D4, que geralmente leva a posições mais fechadas, mais estratégicas. Então B3, G6, seguimos com o nosso plano de fazer o fianqueto do bispo escuro e roque. E4, D6, tudo isso aqui eu acho que é bastante normal. Bispo para G4, realmente eu não pensei que fosse o lance mais preciso, mas é um lance prático. Eu estou tentando me livrar dessa peça que eu estou vendo que vai ser um pouco inútil ao longo desses quadrados aqui. O computador dá aqui bispo E2, bispo toma E2 e cavalo toma E2 é menos
0.2, ou seja, uma posição bastante igual. Dá para vocês verem pela barrinha aqui a avaliação. Cavalo D7, torre B8, dama C7, cavalo B6, tomamos, cavalo E4, H6 ele diz que é um erro e que era melhor ter jogado dama para B4. Realmente esse lance nem passou pelo meu radar, mas aqui logo em seguida ele entregou com esse E6, né, um lance meio prematuro. Não viu que o bispo lá estava indefeso agora, tomamos, torre F7 é outro erro. Peão toma F7 era o melhor aqui. Ou simplesmente ter jogado D6 é outro lance que o computador sugere. Um lance relativamente perigoso até, né? Mas não muda a avaliação, as pretas ainda estão ganhando. Tomou F7, tomamos, bloqueamos. E aqui, só questão de conversão mesmo, não tem nenhum lance especial a partir desse ponto. Então acho que o que deu para aprender nessa partida foi essa ideia de manter as chances vivas ao longo da abertura, tentar jogar lances práticos para se livrar das suas peças que não tem muito potencial, como nessa posição, e em situações onde você não sabe muito bem o que fazer e você está jogando uma partida de 10 minutos, joga lances práticos e mantém as peças no tabuleiro para que você tenha a chance de encontrar táticas mais para frente. Mantém tempo no relógio para que você tenha o tempo para converter eventualmente quando você conseguir uma vantagem, conseguir ganhar uma peça, alguma coisa assim. E o principal, fica muito atento ao longo do seu meio jogo na partida para o momento que a chance acontecer. Esse E6 foi um lance meio não provocado, mas é normal. Os oponentes vão errar, você vai errar. O seu objetivo deve ser estar pronto para punir o erro do adversário quando ele cometer, né? A gente esquece o fato de que isso aqui está ameaçando F7 ou qualquer coisa assim. Olha pro fato de que o bispo lá em B2 ficou indefeso. Então acho que foi uma partida legal para aprender um pouquinho e treinar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se essa partida te ensinou algo novo, deixa um like e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Beijinho do Reafogado e tchau!